E aí, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre acentuação gráfica. Meu nome é Gustavo Lang e estou representando o grupo de Gustavo Lang e Laura Nunes da turma 201. Oxítonas. Oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba, independentemente dela ser acentuada ou não. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O ou quando tem essas vogais e no final acrescenta-se o S. Vejamos os exemplos: sabiá, café, aliás e giló. As que terminam com vogal tônica, com a, as, es, o e os, temos como alguns exemplos: sofá, purê, dominó e jacarés. Já as que terminam em u e i somente são acentuadas se vier uma vogal antes, como exemplo, baú e açaí. As que terminam em a, e o, quando são ligadas às formas pronominais eclíticas, lo, lá, los e las, le e les, eles levam acento. Leva também acento quando a palavra termina em e ens, como exemplo parabéns, ou também em ei, eu e oi. Os exemplos são anéis, céu e anzóis. Quando a palavra termina em e, ela só leva acento se possui um hiato, como por exemplo, possuí-lo e atraí-lo. Quando é sem hiato, não leva o acento, como por exemplo, dividi-lo e abri-lo. As palavras que têm as terminações R, L, Z, X, I, U, IN, e ON não precisam de acentuação, como por exemplo de R, cantar, L, legal, Z, talvez, X, duplex, I, abacaxi, U, menu, IN, aipim, atum e pro ON, crepom. Agora vamos ver o que são as paroxítonas. Paroxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. As paroxítonas são acentuadas quando terminam em R, L, N, X, PS, ã, ão, I, us, ei, e on. Ou então, quando estiver no plural. Temos como exemplo do R, açúcar, do L, réptil, N, glúten, X, tórax, PS, bíceps, órfã, órgão, álbum, prótons, os, vírus, I, lápis e ei, jockey. Entrando nas proparoxítonas agora, devemos saber que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mas o que são palavras proparoxítonas? São palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como por exemplo, análise, próxima, física e música. As pessoas às vezes se enganam na hora de pronunciar alguma palavra e acabam pronunciando de forma equivocada, como por exemplo na palavra rubrica, recorde, libido e pudico, que muitas vezes pronunciam rúbrica, recorde, líbido e púdico. Vejamos aqui alguns exemplos de palavras paroxítonas que não são acentuadas. Os exemplos são metade, janela, mesa e casinha. O acordo ortográfico vem mudando de tempos em tempos. Atualmente, as palavras que terminam em oi, ei, iou, o e e não levam mais acentos, como por exemplo as palavras joia, ideia, feiura, voo e vem. Agora, para decorar bem e ver bem se você pegou o que são proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas, vamos ver um breve resuminho. Quando a classificação da palavra é oxítona, a sílaba tônica é sempre a última, e o exemplo pode ser cafuné. Quando a classificação da palavra é paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, o exemplo é panela. Quando a classificação da palavra é proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima e sempre vai acentuada,
como no exemplo música.